Boa tarde a todos, com a permissão do ilustre bastonário, considerando todo o protocolo cumprido, saúdo a todos, agradeço a vossa presença para discutirmos este tema e fico com um pouco a dizer, depois das excelentes apresentações que foram feitas pela doutora Maria José Artur e pela doutora Osvalda Joana. De um lado, eu tenho pouco por dizer, do outro lado também estou um pouco aflito, porque o homem já está, a abordagem sobre referente ao homem já não é bem-vinda, se calhar. Mas pronto, eu aceitei o convite e eu tenho que dizer alguma coisa. Eu estava aqui a comentar com a presidente do Centro de Direitos Humanos, a doutora Helene, se calhar eu esqueci a minha apresentação e ler a lei até vocês ficarem cansados ou passar o tempo, depois eu ia sentar. Mas pronto, aqui vai. Outro aspecto relevante de referir é a dificuldade legal de definir a violência doméstica. Existe esta dificuldade no plano legal, no plano social, pela apresentação da doutora Maria Artur, já percebemos que não existe, mas no plano legal esta dificuldade existe. Existe porque, primeiro, não temos uma definição. O legislador optou por trazer uma definição em diferentes modalidades. E estas modalidades, algumas são de uma coerência discutível, o que torna útil este tipo de apresentações ou de debates. Então, é melhor estudamos aquelas que me parecem mais relevantes. A primeira tem a ver com a violência doméstica física, que vem prevista nos artigos 245 e 246 do Código Penal e ainda nos artigos 13 e 14 da Lei de Violência Doméstica. O legislador optou por considerar dano físico ao cônjuge ou ex-cônjuge, pessoa com quem vive união de fato ou viva como tal, parceiros, namorados e familiares. Entretanto, esta definição parece de alguma maneira a cobrir situações de relações de homossexualidade, proteger esse tipo de proteger agressões que acontecem nessa situação. E digo isto por quê? Porque o legislador enumerou as pessoas que pretende proteger. E ao enumerar, ele refere-se, por exemplo, ao cônjuge e ex-cônjuge. Isto é fácil de entender. São pessoas que ou estão casadas ou estão divorciadas, em princípio, ou pessoa com quem vive união de fato. União de fato significa que são pessoas que não estão casadas, mas reúnem requisitos para casar. E estejam a viver há mais de um ano. Segundo, pessoa que esteja como tal, esteja a viver como tal, ou seja, com quem vive união de fato ou viva como tal, quer dizer, viva como se tratasse de união de fato, embora não seja no plano legal. Isto cobre, por exemplo, situações de adultério, uma situação em que alguém é casado, mas esteja a viver com uma outra pessoa. Não é união de fato, não é uma relação de casamento, mas é como se fosse. Então, é uma espécie de como tal, no termo que o legislador quis utilizar. Depois, namorado, ex-namorados, familiares, tem entendido. Mas parceiros e ex-parceiros, o que é que isso significa isto? Onde é que enquadramos parceiros e ex-parceiros? Não são namorados, porque o namorado, o legislador já quis referir, já referiu expressamente, não são cônjuges, porque o legislador também referiu, não são ex-cônjuges, não são pessoas em união de fato ou a viver como tal. Nós temos aqui parceiros. E duas pessoas do mesmo sexo a viverem juntas, em princípio, podem, de alguma maneira, reclamar
estar cobertas por esta previsão legal. Podem reclamar que a agressão que um sofra, ou uma das pessoas sofra, tenha esta tutela, tenha tutela com base neste artigo. E, com base nisso, podem reclamar que esta lei seja aplicável à sua relação. É verdade que se pode discutir em termos de coerência, porque isto não pode contrariar o direito no seu todo. O ordenamento jurídico moçambicano refere-se à união ou ao casamento como sendo duas pessoas de sexo oposto, mas a verdade é que este termo parceiros ou está a mais ou vai acabar cobrindo estas situações. É o primeiro aspecto que tem a ver com a definição da violência doméstica física. Pronto, avançando ainda mais, temos a violência doméstica psicológica, que na minha opinião é a maior dor de cabeça que qualquer aplicador da lei vai encontrar, ou tem encontrado. A violência doméstica psicológica é definida no artigo 15, no artigo 15 da Lei da Violência Doméstica e no artigo 247 do Código Penal. E é definida como a violência, como a ofensa, voluntária e psíquica praticada por meio de ameaças, de palavra, injúria, difamação ou de calúnia, contra a pessoa com quem se tem ou se teve uma relação duradoura, laços de parentesco ou de consanguinidade, ou com quem se viva no mesmo teto. Parecia complicado, lendo este artigo 15, ficávamos todos a pensar: como é que vamos determinar uma violência psíquica? Quando é que alguém foi ofendido de forma psíquica? E o legislador ensaiou uma definição no glossário da Lei de Violência Doméstica para facilitar o legislador, para facilitar o intérprete. Na minha opinião, não facilitou coisa nenhuma. E a ofensa psíquica é definida como qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que prejudique, que perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar as suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento coercivo, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Isto parece simples, eu vou tentar explicar, porque já percebi que temos um público misturado em termos de áreas de formação ou de trabalho. O marido chega a casa e a mulher de imediato vai para o telefone, tem a lista de chamadas, a lista de mensagens, e depois pergunta: mas quem é fulana? O que é que se passa contigo e com fulana? Há aqui mensagens recebidas, chamadas atendidas, etc, etc. Tudo isto aqui é um constrangimento que se está a criar ao homem. E o constrangimento é elemento típico do crime de violência doméstica psicológica. Então a mulher está cometendo um crime de violência doméstica psicológica. Vamos continuar. Se esta mulher reclama que, olha, Alcídio, tu andas com A, B e C, eu não gosto desses teus amigos, eles têm uma vida extremamente desagradável, eu não quero que tu andes mais com estas pessoas, não quero. Ela priva o marido de alguma maneira de se relacionar com determinadas pessoas. Isto também é violência doméstica psicológica, pelo menos no texto da lei. O que eu quero dizer aqui é verdade que é preciso censurar isto. É preciso que cada pessoa, homem e mulher, tenha a liberdade de agir como entender que é melhor. Este não é o problema. O problema aqui é o plano da incriminação. Primeira pergunta: quantos crimes de violência doméstica psicológica são cometidos diariamente? Quantos homens têm debates em casa para sair, em termos de roupa que vai vestir, blá blá blá. Depois ainda, teremos tribunais suficientes
para julgar este caso. Teremos estabelecimentos penitenciários suficientes para acolher este tipo de discussões. Depois, trouxe esta imagem que achei que vale a pena nós analisarmos um pouco o que estamos a falar. Este homem está a reclamar. Eu estava no bar com os meus amigos a beber e a minha mulher veio buscar-me. É violência doméstica psicológica, amigos. Está aí, pelo menos no texto da lei, é violência doméstica psicológica. Insisto, estou a tentar buscar-vos para caminharmos no mesmo raciocínio, ou pelo menos para termos uma base comum de raciocínio. Depois podemos divergir nas opiniões finais, mas vamos pelo menos caminhar juntos até a base. Vamos ter uma base conjunta para depois divergirmos. Ok? Estou a insistir aqui é a questão da relevância da incriminação da violência doméstica psicológica. Reparem, não estou a discutir, não estou a questionar a relevância da censura do fato em termos jurídicos, porque há várias formas de censurar um fato sem necessariamente incriminarmos. Se eu estaciono o carro em local indevido, isso não é crime. É violação a uma postura, é uma contravenção. Há uma forma de sancionar aquilo que eu fiz. Se me passam uma multa em algum sítio, se me acontece alguma coisa e eu não cumpro, se eu passo por um semáforo vermelho, por exemplo, um semáforo com sinal vermelho, isto é censurável, é horrível, é desagradável. Eu podia ter morto alguém, mas a questão é, vale a pena incriminar, vale a pena levar o homicídio à prisão por aquilo, ou vamos tentar outras formas de resolver? Então, o que eu estava a apresentar quando eu discuti a questão dos estabelecimentos penitenciários, a questão dos tribunais, muitos juristas podem dizer, olha, Alcídio, tu estás a colocar problemas de ordem processual. Se não há estabelecimentos penitenciários, isso não é nossa culpa. O Estado que cria estabelecimentos penitenciários. Se não há juízes suficientes, o Estado que forma juízes para isso. Se não há procuradores, o Estado que forma procuradores para isso. Ok, isto é a questão processual. Agora vamos colocar questões substantivas para percebermos que também há problemas no plano substantivo. Um dos limites à intervenção criminal do Estado são os princípios de direito penal. Os princípios de direito penal determinam até onde o Estado pode incriminar uma determinada conduta e até onde o Estado não pode incriminar. E por que isto? Porque a intervenção criminal é a intervenção mais severa nos ramos de direito. Qualquer outro ramo tem a sua intervenção, mas a mais crítica, a mais relevante, a mais severa é a intervenção criminal. Porque muitas vezes, pelo menos no nosso ordenamento jurídico, vai terminar com a privação da liberdade. E o direito só existe por esta questão da liberdade. Então, o direito penal vai terminar muitas vezes na limitação do direito essencial. E a questão que fica aqui é preciso limitar o direito criminal. Não é qualquer conduta que deva ser criminalizada. Então temos aqui, eu podia ter falado de vários princípios, mas por uma questão de tempo escolhi 4 princípios. Princípio da necessidade da pena, princípio da legalidade, princípio da subsidiariedade e princípio da insignificância. É preciso dizer, porque o público é diferente, que não fui eu que inventei esses princípios. Estes princípios existem e devem ser obedecidos. Primeiro aspecto, na questão do princípio da necessidade da pena. O princípio da necessidade da pena defende que a incriminação deve ser necessária. E somente assim será quando seja absolutamente necessária. Não sei o que eu estava com a cabeça quando repeti a palavra necessária. E somente assim será quando seja absolutamente necessária a sobrevivência da comunidade. Ou seja, este princípio da necessidade da pena vai estabelecer o seguinte, que só vale a pena incriminar um determinado fato quando essa seja a única solução para salvaguardar
a estabilidade, a harmonia social. Se é possível salvaguardar com outras medidas, então a pena não é necessária. Apliquem-se as outras medidas. Nesta perspectiva, eu quero trazer-vos aqui a discussão, não a discussão, porque não tenho tempo para isso, mas quero que fiquemos a refletir isto. É necessário estabelecer uma medida penal a uma ofensa psíquica, ou será uma anomalia, olha, será esta uma anomalia que coloca em causa a sobrevivência da comunidade? Embora seja um mal, será relevante ao ponto de merecer incriminação? Não existem outras medidas? Bom, eu acho que sou suspeito de responder, porque já sabem qual é a minha opinião. Depois temos o princípio da legalidade. O princípio da legalidade também previsto nos artigos 59 e 60 da Constituição da República. Felizmente este é um princípio que tem dignidade constitucional. Não só defende que é nulo crime, nulo crime sine lege, é nulo crime que não tem a lei que assim o preveja como tal, como também obriga que o fato criminoso seja previsto por uma norma expressa, uma norma certa, uma norma clara, uma norma que não admita sentido ambíguo. É isto que significa o princípio nulo crime. São as vertentes latinas de nulo crime sine lege certa, nulo crime sine lege stricta. Bom, essa coisa de latim não é comigo, estou a tentar, era aquilo que está escrito. Então, nesta perspectiva, os elementos típicos do crime de violência doméstica psicológica são suficientemente ambíguos. A primeira questão é: o que é dano emocional? É discutível. Eu posso ter a minha ideia do que é dano emocional, mas certamente vai ser diferente da ideia da doutora Maria José Arthur, vai ser diferente da ideia do Xavier, vai ser diferente da ideia de qualquer outra pessoa. O que é diminuição da autoestima? O que é minha autoestima? É igual à sua? É igual à sua? Então, isto são interpretações ambíguas. E interpretações ambíguas, quando uma norma incriminadora não é objetiva, esta norma incriminadora viola o princípio nulo crime sine lege clara, sine lege certa. Então, esta norma não é legal. E depois, violação ao princípio da subsidiariedade. Em continuidade ao princípio da necessidade da pena, o princípio da subsidiariedade vem nos dizer o seguinte, no segundo parágrafo, só para corrermos com o tempo, vem nos dizer que se outras medidas administrativas, de política social, de direito civil, ou de qualquer outro ramo de direito, forem suficientes para colmatar um determinado mal, então não deve haver incriminação. Isto é o que estabelece o princípio da subsidiariedade, conhecido como o princípio do direito penal, como a última ratio. Então, é isto que estabelece este princípio. E é preciso analisar até que medida não existirão outras soluções. Se obrigasse a entidade empregadora a retirar diretamente do salário 1/3 ou o valor da prestação de alimentos, não seria isto mais eficaz do que levar esta pessoa à prisão por 6 meses? Se for uma pessoa que trabalha por conta própria, se obrigasse a entidade bancária que ele utiliza, com a qual ele trabalha, a fazer este débito direto, não seria muito mais eficaz que levar a pessoa à prisão por 6 meses? Se esta pessoa vai à prisão por 6 meses, os filhos vão ter alimentos? A mulher vai ter alimentos? Eu não sei qual é a fórmula mágica, mas me parece que não. Depois temos a violência social, doméstica social, que eu acho que é fantástica, não vou aqui discutir, não vale a pena falar, mas pronto. Já estou a terminar, só uma imagem para reflexão. Procurei uma imagem
moçambicana não encontrei, mas eu gosto muito de Cabo e dá para ver aqui todos os dias 767 mulheres são agredidas no Brasil e o homem reage, uau, é um dado alarmante. E quantos homens são agredidos? E a mulher responde, sei lá, quem se importa? Dá para ver pela cara que é um ativista de direitos humanos. É brincadeira, depois temos casos recentes moçambicanos de violência doméstica contra o homem. Temos este caso, cortei a imagem para nós não vermos o homem. A lei é muito dura e daqui o bastonário seria daqui para o processo disciplinar. Então temos este caso, é um caso de traição, o visado está com parte do seu corpo queimado desde a madrugada do dia 4 de fevereiro de 2017, depois de ter sido surpreendido com óleo quente enquanto dormia no quarto de um dos filhos. A autora do crime é a mulher com quem vive e casou oficialmente há mais de 10 anos. Não sei quem cortou a informação que eu tinha colocado aqui. Eu tinha mais informação. Há uma pessoa que deve ter sabotado o meu trabalho. Mas a mulher traía regularmente este homem. Até que um dia o homem cansou e disse, eu não quero mais. E nem não dormiu, nem sequer quis dormir no mesmo quarto com a esposa. A esposa, chateada, foi para o quarto à noite e feriu o homem. Depois temos este caso também. Este caso, eu disse aguarda julgamento, escrevi aguarda julgamento, mas foi lapso meu, aguarda conclusão da instrução preparatória, significa que ainda está na fase inicial da investigação. Depois temos este caso também, um homem queimado e queimado pela esposa. A iniciada investigação foi resultado de um mau momento do relacionamento. Ela, nas palavras dela, não foi intencional, ele bebe muito, constantemente sai às sextas e volta às segundas. Eu acrescento que fiquei cansada. Pronto, este homem perdeu a vida. Depois temos este caso, estranho. Eu, quando estava a baixar esta imagem na internet, procurei de várias maneiras e não encontrava, experimentei e escrevi homem caril e apareceu a imagem, maldade. Então, este homem também foi lançado no Caril. Acho que é por isso que ficou Caril. Pronto, então aguarda julgamento. Depois temos outros 3 casos que alguns colegas advogados que trabalham na área facilitaram-me pedidos de informação e deram-me, porque eu quis saber como é que são tratados os casos de violência doméstica contra o homem. Tem a mesma celeridade que o processo de violência doméstica contra a mulher. E depois trago mais estes 3 casos. Já perceberam que os outros que eu trouxe, bem mais graves, também nenhum deles foi julgado. E trago mais 3, acho que no total são 6 casos. Então, este é de 11 de outubro de 2015, mais uma vez tive que omitir os nomes, por muito que eu quisesse. Eu, quando vi o programa de Bastonário, estaria aqui, eu não quis arriscar em colocar nomes, senão ia pensar em outra profissão, além da advocacia. Então, este senhor meteu uma queixa-crime contra a sua esposa, acusando-a de agressão. O processo foi registrado sob a ocorrência número 5.377, primeira esquadra, 2015. Até hoje, nenhum desenvolvimento. Nem água vai, nem água vem. No dia... mais uma sabotagem, eu sofri. Em 2016, RC, bem, podia ser Roberto Carlos, então depositou na Procuradoria do Distrito Municipal de Canfumo uma queixa-crime acusando a esposa de o agredir com um pau de pilar. Acho que conhecemos todos o pau de pilar. Este processo também continua na Procuradoria, desde 2016, março de 2016, até hoje, nem água vem, nem água vai. Mas a verdade é, a lei da violência doméstica foi desenhada para a mulher. É perfeitamente normal que as instituições também não estejam a conceber com facilidade a ideia de desencadear um processo de violência doméstica contra a mulher. É questão de compromisso institucional. Finalmente, já demonstramos que é possível punir, demonstramos que há
alguma intervenção tímida por parte das instituições competentes no que respeita ao homem ser a vítima da violência doméstica. Então vamos ao último ponto: ineficácia do tratamento a nível exclusivamente judicial. O que eu quero dizer aqui neste ponto, e o último, é que será que punir resolve alguma coisa? Será que vale a pena punir? A resposta é: vale a pena sim, não há dúvida que vale a pena. Mas a questão clara, ou outra resposta que se deve dar, complementar, é que punir só não basta. Não nos enganemos, não basta. A violência doméstica é muitas vezes resultado de várias situações sociais toleradas. Então aquela violência, aquele ato de violência é a gota que faz transbordar o copo. Não é a gota que enche o copo. O copo já estava cheio. A gota, coitada dela, apenas fez transbordar. Então, esta violência que nós vemos nestas imagens apenas está a ser exteriorizada em situações que a pessoa já não suportava. Então, punir não é suficiente. É preciso apoiar com algumas medidas complementares. Outra prova disso é que o infrator não se considera concretamente vítima, não se considera um infrator no verdadeiro sentido. Estou a falar da violência doméstica contra o homem. Então, o infrator não se considera necessariamente um infrator, um criminoso. É por isso que, se repararem as reportagens que existiram, o infrator não se esconde, o infrator não dificulta a obtenção da verdade, colabora, entrega essas autoridades, confessa: sim, eu fiz, eu estava cansada, nesse caso é melhor frisar isso, eu estava cansada, ele bebe muito e blá blá blá. Então, o infrator não se esconde. E quando o infrator não se esconde, quando o infrator colabora, quando o infrator confessa, claramente este infrator não se identifica como um criminoso e a medida penal pode não ser a mais adequada. Então é preciso apoiar com algumas medidas. E que medidas são essas? Era preciso termos mais tempo para trazermos aqui medidas mais aprofundadas. Mas em palavras mais simples, é preciso considerar que as ações religiosas têm uma palavra a dizer. As organizações sociais e todas as outras têm uma palavra a dizer. E antes que o papelinho chegue a mim, obrigado por vossa atenção.